Olá, quarto ano, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Hoje teremos aula de matemática e ciências, ok? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram a apostila de matemática na página 52. Página 52. A aula passada, nós paramos no exercício 11 dessa mesma página. Então, hoje nós faremos o exercício 12, 13 e 14, certo? Na nossa aula passada, nós falamos sobre fração. Quem lembra aí da nossa aula? Lembrou? Então, vamos lá. Vamos dar uma revisada. Fração é quando eu tomo partes de um inteiro, eu utilizo partes de um inteiro. Então, eu tenho um inteiro e esse inteiro é dividido em partes iguais, ok? São partes iguais. E desse inteiro eu utilizo algumas partes, às vezes até utilizo o inteiro completo, não é verdade? Então, é quando eu utilizo partes. Então, eu divido um inteiro em partes iguais. Isso é uma fração. Está fracionado, está dividido em partes iguais. Ok? E lá nós vimos na nossa aula passada também sobre a nomenclatura dos termos de uma fração. Nós vimos que o número que fica em cima é chamado de numerador e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Pessoal, gravem bem esse nome, porque hoje, na nossa aula de hoje, vai ser muito importante vocês saberem quem é o numerador e quem é o denominador, ok? Então, o número de cima, numerador. Número de baixo, denominador. O denominador, que é o número que fica embaixo, né? O nosso número lá de baixo, ele indica em quantas partes esse inteiro foi dividido. E o numerador, que é o número de cima, que fica em cima, ele indica as partes que foram utilizadas, ok? Então, de baixo é a quantidade total de partes que o inteiro foi dividido. E a parte de cima, o número de cima, indica quantas partes nós utilizamos desse inteiro. Então, gravem bem isso aí, tá bom? Continuando, nós também vimos na aula passada sobre a leitura de cada fração. Inclusive, hoje, na tarefinha de casa que a professora passou aí no caderninho, tem justamente isso, fazer a leitura, escrever como se lê cada fração. Então, nós vimos lá a leitura. Nós vimos que o número de cima eu leio normal, que é o numerador, como números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O nome do número. E o número de baixo, que é o denominador, eu leio como número ordinal, que indica a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Só que daí a gente viu que foge da regra quando o número de baixo for o 2 e quando for o 3. Aí, a partir do 4, segue essa ordem: quarto, quinto, sexto, ok? Quando é o 2 que está embaixo e tenho 1 em cima, por exemplo, eu leio 1 meio, tá? 1 meio. E todas as vezes que aparecer a fração 1 meio, significa metade. Metade, é como se eu dividisse em 2. Então, guardem bem isso aí, tá? E quando eu tenho 3 no denominador, eu leio 1/3. Então, esses são os dois números que fogem da regrinha aí de ler como número ordinal. E depois nós vimos que quando tiver no denominador, que é o nosso número de baixo, tiver o 10, o 100 ou o 1000, nós lemos décimo, centésimo e milésimo, também como número ordinal. Agora, a partir do 10, então o 11, o 12, o 13, 20, 30, o número que for, a partir do 10, nós vamos começar a ler diferente. Aí nós vamos fazer a leitura normal do número, tá? Por exemplo, se eu tenho lá 2 sobre 12. Então, eu vou ler normal e vou acrescentar a palavrinha avos no final. Lembra? Então, vai ficar 2, 12 avos. Então, essa é a regrinha da nossa leitura das frações, certo?
Agora, vamos voltar para o assunto de hoje. O nosso conteúdo de hoje se chama fração de quantidade. O que é uma fração de quantidade? Nós falamos que fração é quando eu divido um inteiro em partes iguais. E eu tomo algumas partes ou até mesmo o inteiro por completo, certo? Fração de quantidade é quando eu tenho que resolver em relação a um número inteiro. Eu tenho uma fração. Por exemplo, eu tenho 10 bolas. 1/5 dessas 10 bolas são amarelas. Nossa, então, e agora? Como que eu faço para resolver? Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Como que nós resolvemos alguns probleminhas, né? Fazemos contas, operações para descobrir a quantidade em número inteiro. Então, eu tenho aí 1/5 de 10. Por quê? Eu quero saber quantas bolas amarelas. Então, eu falei que eu tenho 10 bolas e 1/5 são amarelas. E aí, eu quero saber quantas bolas são amarelas. Eu não sei. Então, eu preciso efetuar uma conta, uma operação. Na verdade, na fração de quantidade, a gente realiza duas operações. E é isso que vocês vão aprender agora. Então, eu vou compartilhar aí com vocês a nossa tela, tá? Para poder explicar melhor para vocês. Então, tá aí. Todo mundo tá vendo aí a professora, tá aí no cantinho, né? E aí, vocês têm aí, então, ó, fração de quantidade. Lembra que eu disse para vocês guardarem o nome dos termos? Numerador e denominador, ok? De modo geral, a fração de uma quantidade consiste de dividir essa quantidade pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Vocês estão percebendo que a professora grifou algumas palavrinhas aqui. Então, olha lá, fração. Por quê? Porque eu tenho que estar de olho na minha fração. A minha fração aqui é 2/5. Quantidade. Qual que é a minha quantidade aqui que está sendo representada por um número inteiro? Aqui, ó, a minha quantidade é o 30. Então, eu tenho a minha fração, eu tenho a minha quantidade, certo? Aí eu grifei dividir. Então, dividir essa quantidade, qual quantidade? O 30, porque eu estou querendo descobrir 2/5 de 30. Então, essa é a quantidade que eu quero descobrir. É dessa quantidade que eu quero descobrir o valor dessa fração. Então, olha lá. Dessa quantidade pelo denominador. Quem é o denominador? O número de baixo ou o de cima? O de baixo. E multiplicar pelo numerador. Se o denominador é o de baixo, o numerador é o de cima. Então, vocês viram aí que nós temos duas operações para serem realizadas. Nós temos a divisão primeiro e depois uma multiplicação. Nós vamos começar... Lembra sempre disso, quando tem a fração e tem uma quantidade, eu tenho que achar essa quantidade dessa fração, eu tenho que começar de baixo para cima, porque é isso que está falando aqui, ó. Eu pego essa quantidade e divido pelo denominador. Então, a professora vai registrar aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Qual que é a minha quantidade? Eu falei que é 30, ok? 30. Eu disse que eu pego essa quantidade e divido essa quantidade pelo denominador. Olha lá o meu denominador, vou marcar aqui, ó. Então, eu vou dividir. Então, eu vou começar de baixo para cima. E aí, eu registro aqui. Dividido por 5. Por que por 5? Porque aqui, ó, o meu denominador é 5. Então, eu registrei aqui, 30 dividido por 5. Aqui, não precisa necessariamente armar a operação, a divisão. Por quê? Porque o 30 já está lá na tabuada do 5, tá? Então, não tem necessidade de colocar em pé, de armar e efetuar. Então, é só você pensar. 5. Se a minha operação inversa da divisão é a multiplicação,
eu vou pensar na tabuada do 5. 5 vezes que número que dá 30? 6. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. Será que eu acabei de resolver essa fração de quantidade? Não, não acabei. Por quê? Porque está faltando. Olha lá em cima. Eu disse que eu pego essa quantidade e divido pelo denominador. Acabei de fazer. Então, eu peguei a minha quantidade, que é 30, e dividi pelo meu denominador, que deu 6. Agora, eu multiplico pelo numerador. Então, eu vou pegar o meu resultado. Qual foi o meu resultado? 6. Então, vou colocar lá, 6. E vou multiplicar pelo meu numerador. Olha o meu numerador. 2. Então, 6 vezes 2, que é igual a 12. E aí, eu encontro, então, a minha fração de quantidade aqui, a minha quantidade sobre essa fração. O meu resultado vai ser 12. Então, 2/5 de 30 é igual a 12, ok? A professora vai colocar aqui o sinalzinho de vezes, igual colocou aqui no 5, tá? Aqui, então, pessoal, vocês já sabem, então, que é vezes, tá? A professora tá com um probleminha aqui na tecla e não tá conseguindo. Mas daí vocês podem colocar um X aqui de vezes na frente do 2. Combinado? Então, vamos ver de novo? Então, eu pego a quantidade, eu divido pelo número de baixo, dividir. O resultado, eu multiplico pelo número de cima, que é o numerador. E aí foi o que eu fiz. Então, 2/5 de 30 é igual a 12. E eu posso vir aqui e colocar, é igual a 12, ok? Aí, lá no início da nossa explicação, a professora deu um exemplo. Eu disse para vocês que eu tenho 10 bolinhas, e 1/5 são amarelas. É a mesma coisa. Eu vou armar aqui para vocês verem. Então, por exemplo, 1/5. Deixa eu colocar aqui. Então, olha lá. 1/5. 1/5 de 10. Deixa a professora tirar aqui. Aí. Então, eu falei que eu tenho 10 bolinhas e 1/5 são amarelas. E eu preciso descobrir. Opa! E eu preciso descobrir, então, quantas bolas amarelas eu tenho. Então, vamos lá. Então, 1/5 de 10. Então, eu tenho a minha quantidade. Então, é 10. Eu divido pelo denominador, que é 5, dividido por 5, que é igual. Mesma coisa, vou lá na tabuada do 5. 5 vezes que número que dá 10? É o 2. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Eu pego esse resultado, que foi 2, e multiplico pelo numerador, que é o número de cima, que é 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu venho aqui e coloco. Ok? Então, de 10 bolinhas que eu tenho, 2 são amarelas. Então, 1/5 de 10 é igual a 2. Então, pessoal, quando tiver exercícios para serem resolvidos, eu quero que vocês montem desse jeito que a professora está fazendo, ok? Vocês olhem a fração e a quantidade e realizam assim, ó, deitado a operação. Se for número maior e precisar armar a conta, vocês vão armar aqui do ladinho a divisão e a multiplicação. No caso, quando for trabalhar com números maiores, ok? E aqui a professora colocou um exercício para fixar melhor. Então, vamos lá. Olha lá.
Olha lá, eu coloquei, mamãe tinha 24 ovos. Então, eu já tenho a minha quantidade, 24. Ela deu 2/6. Olha aí, tá vendo essa fração aqui? Nossa, professora, mas aqui tá diferente a fração. Aqui é a representação da fração deitada, tá? Então, aqui é uma fração. Então, simplesmente ela está deitada e eu vou colocar em pé. Então, eu vou achar lá, ó, 2/6, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem melhor. Mais um pouquinho. Então, tá lá. Deixa a professora tirar aqui. Então, tá lá, 2/6, ok? 2/6. Então, ela tinha 24 ovos, ela deu 2/6 de ovos para a minha tia. E eu quero descobrir quantos ovos minha tia recebeu. Então, eu vou ter que achar 2/6 de 24. De 24. Por quê? Porque é a minha quantidade. Qual é a minha quantidade de ovos? 24, ok? Então, tá lá, 2/6 de 24. Então, aí, eu resolvendo a operação aí, a minha fração de quantidade, eu vou descobrir quantos ovos que a minha tia recebeu. Então, eu vou pegar a quantidade. Qual é a minha quantidade? 24. Vou dividir pelo denominador, que é o número de baixo, que é 6. Aqui a mesma coisa, como é um número que já tem lá na tabuada, não tem necessidade de armar a conta, colocar em pé a divisão. Então, é só olhar na tabuada do 6. 6 vezes que número que é igual a 24? 6 vezes 4. Eu pego o resultado, que é 4, da divisão aqui que nós fizemos, e vou multiplicar pelo meu numerador, que é 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. E aí eu posso colocar lá em cima, 8. E aí, como aqui nós temos um probleminha, lembra, pessoal? Todas as vezes que a gente tiver um problema, a gente tem que dar a resposta. E a pergunta é, quantos ovos minha tia recebeu? Ela recebeu, ou minha tia recebeu, 8 ovos. E essa é a minha resposta. Ok? Então, são essas operações que nós realizamos para achar uma fração de uma quantidade, para achar o valor da fração de uma quantidade. Então, agora a professora vai voltar para a tela. Então, vamos lá. E vamos, então, lá na página 52. Vocês têm aí o exercício 12 e do ladinho vocês têm um quadro em branco. Nesse quadro em branco é onde vocês vão realizar as operações. Combinado? Então, tá lá. Se 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos há em 1/2? 1/2 de hora é meia hora. Ok? Meia hora. Então, a professora vai voltar lá na telinha. Vamos voltar. E a professora vai fazer com vocês, tá? Vamos continuar então, vou fazer aí com vocês. Então, olha só. Letra A. Então, olha só. 1/2 de hora, meia hora. Ah, professora, mas essa é fácil, né? Ah, meia hora é 30 minutos, eu já sei decor, já de cabeça. Mas a gente precisa mostrar a operação da fração de quantidade. Aí nós temos, então, o quê? Nós temos 1 sobre 2, certo? Que é 1/2. E eu tenho que achar que é de 60, ok? De 60. Então, tá lá. E aí, eu vou achar. Opa, deixa a professora voltar. Então, 1/2 de 60. Então, fazendo todo o processo, como vai ficar?
Então, 60 dividido pelo denominador, que é 2. É só eu pensar. 60 dividido por 2, eu tenho a metade. Então, a metade de 60 é 30. E aí eu pego o resultado. 30 vezes quem? O meu numerador. Quem é meu numerador? 1, que é igual a 30. E aí vocês vão fazer isso, ok? Então, vocês vão fazer isso aí na letra A, depois vai fazer a letra B, a letra C e a letra D, ok? Então, a professora está fazendo só o primeiro como exemplo. E aí vocês vão lá na letra A, tem um retângulo, e vocês vão escrever lá dentro, 30 minutos, ok? Então, vou voltar. Na letra B, 1/3 de hora, o mesmo processo, vocês vão montar 1/3 de 60. E aí vai ficar 60 dividido por 3, que é primeiro divide pelo denominador, ok? Que vai dar 20. E 20 vezes 1 é igual a 20. E aí vocês vão lá no retângulo e coloquem lá, 20 minutos. Letra C, está pedindo 1/4 de hora. Mesmo processo, 1/4 de 60. 60 dividido por 4, e aí? Quanto é? 15. Aí eu pego o resultado, 15 vezes o numerador, que é 1. 15 vezes 1 é igual a 15. E aí vocês vão lá na letra C e vão registrar 15 minutos. Letra D, 1/5 de hora. Mesmo processo, vocês vão colocar lá 1/5 de 60. 60 dividido por 5 vai ser igual a 12. E 12 vezes 1 é igual a 12. E aí vocês vão colocar lá que 1/5 de hora, quer dizer, 1/5 de 1 hora, que tem 60 minutos, é igual a 12 minutos. Ok? Combinado, então? Estão fazendo aí o exercício bonitinho? Então, beleza. Então, vamos lá para o exercício 13. Exercício 13. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, que é o mililitro, quantos copos usaremos? Aqui, pessoal, é bem fácil. Eu sei que 1 litro é igual a quantos ml? 1000, então 1000 mililitros, ok? E eu disse que cada copo tem 200 ml. Então é só eu ir agrupando. Um copo, mais um copo, mais um copo. Qual é o valor de cada copo? 200. Então eu vou fazer 200, mais 200, mais 200. Quantas vezes? Aí vocês vão descobrir, porque eu tenho que chegar até o 1000, certo? Eu tenho que chegar até o 1000, ok? Ou eu posso fazer, então eu posso fazer esse processo, né, juntando 200, mais 200, mais 200, até chegar no 1000. E aí eu vou ver quantas vezes que eu somei o 200. Aí vocês vão saber quantos copos vão ser necessários. Ou eu posso fazer, eu vou pegar os 1000, que é 1000 mililitros, que tem 1 litro, e vou dividir por 200, porque cada copo vai 200 ml. E aí você também vai ter aí a quantidade de copos. Então eu tenho a opção da soma ou a divisão. E aí vocês vão descobrir quantos copos serão necessários, ok? E no exercício... não, ainda no 13, perdão. Embaixo do cálculo tá lá. Que fração do litro cada copo representa? Então, você descobriu lá, certo? Vamos ver quem acertou? A resposta lá, serão necessários 5 copos. Acertou? Então, parabéns se você acertou. Então, de acordo com esses 5 copos, que fração do litro representa cada copo? Eu disse que eu preciso de 5 copos. E eu quero saber a fração de cada copo. Então, é 1 copo. Então, que fração que representa? Representa 1/5 do litro. Por quê? Porque eu peguei e dividi em 5
copos, ok? Então, um copo representa, quer dizer, de 5 copos eu tomei 1. Eu quero saber, então, a fração de um copo, referente a esse 1 litro, tá? A 1 litro de água, ok? Então, a fração corresponde a 1/5 do litro. Cada copo representa, então, 1/5 do litro, ok? Essa é a minha fração. Exercício 14. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e ela marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços, todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Então, olha lá essa torta dela. Torta não, né? Bolo de laranja. A professora está com vontade de comer torta, né? O bolo de laranja. Ela dividiu em quantas partes iguais? Em 5 partes. E aí está falando que um dos pedaços já está sendo servido. Olha lá. Ela já está com a espátula tirando o pedaço já fora. Então, um pedaço já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Então, quantos pedaços está sendo tirado? 1. E quantos pedaços está dividido o bolo? 5. Então, 1/5 do bolo está sendo servido. Então, essa vai ser a sua resposta. Então, em relação à parte que está sendo servida, a fração que corresponde é 1/5. Por quê? Porque ela dividiu em 5 partes esse bolo iguais e ela está servindo uma. Então, é 1/5 do bolo que está sendo servido, ok? Então, estão corrigindo? Então, vamos lá. Continuando, nós iremos para o caderno de atividades. Vamos lá? Caderno de atividades de matemática, página 43. Nós iremos fazer a 43 e 44. Prestem aí bastante atenção, pessoal. Olha só, o exercício 1. Vamos tentar fazer aí de cabeça, tá? Pensar raciocínio rápido aí, tá? Então, tá lá. Luciana ganhou algumas moedas e cédulas de seu avô. Para quem não sabe, cédulas é o dinheiro de papel, tá? E as moedas, como todos sabem, são as moedinhas aí de alumínio, de ferro, né? Então, cédulas é de papel. Ela resolveu gastar uma parte e ela guardou o restante em um cofrinho. Aí embaixo na apostila, no rodapé da apostila, vocês têm aí as moedas. Então, vocês vão recortar essas moedas e nós vamos, então, respondendo e vocês vão colando, ok? Recorte as moedas da aba e cole-as no espaço a seguir para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Então, vamos lá. Na letra A Luciana gastou 1/2 de R$1 comprando uma borracha. Lembra que a professora disse que 1/2, a própria palavra está falando, é a metade. Então, aqui, eu nem preciso fazer conta nenhuma. Então, se eu tenho R$1, qual que é a metade de R$1? É 50 centavos. Então, vocês vão colar aí a moeda de 50 centavos. Uma moeda de 50 centavos. Letra B. Luciana comprou um pincel e gastou 1/2 de R$2. 1/2 é metade. Então, se ela tinha R$2, a metade de R$2 é R$1. Então, ela gastou com o pincel R$1. Então, vocês vão colar a moeda de R$1, certo? Depois, Luciana gastou 1/4 de R$2 na compra de uma cartela de adesivos. 1/4, tá? De R$2. Aqui, eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer raciocínio rápido, tá? Pensar rápido. Ou eu posso utilizar a operação que nós fizemos. Ah, mas professora, aqui tem vírgula. Não tem problema. É só vocês pegarem, faz de conta que não tem vírgula e vai ficar o quê? 200. Pega 200 e divide pelo denominador, porque eu tenho 1/4 de R$2, certo? Aí faz aí a divisão, vai dar 50. E 50 vezes 1 é igual a 50. Então, vai ser uma moeda de 50 centavos, ok? Ou eu posso pensar, R$2. Quantas moedas, em quantas partes eu posso dividir? Se deu 50 centavos, não são 4 moedas de 50, né? Então, vai dar 50 centavos.
Mas vocês podem pensar pelo raciocínio da nossa operação, fração de quantidade, ok? Então, aí vocês vão colar 50 centavos. Ela também comprou algumas etiquetas por um quinto de R$5. Aqui, a mesma coisa. Eu posso pegar os R$5 e dividir por 5, ok? Aqui eu posso dividir, certo? Que vai dar o quê? 1, que vai ser o quê? R$1, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, restou a moeda de R$1. E aí, se Luciana ganhou R$10 do avô, quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Então, eu vou ter que pegar os R$10 e vou tirar o que ela gastou fazendo essas compras. Ela comprou a borracha, ela comprou o pincel, a cartela de adesivos e etiquetas. Então, olha só, eu tenho duas moedas de R$1, são R$2, e mais duas de 50, mais R$1. Então, ela gastou ao todo R$3. Então, eu vou pegar 10 menos 3. O que vai sobrar? 7. Isso mesmo. Então, tá lá. Se ela ganhou R$10 do avô, quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Porque ela gastou e o restante ela vai guardar no cofrinho. Então, ela conseguiu guardar no cofrinho quanto? R$7, ok? E aí vocês vão desenhar cédulas e moedas para representar essa quantia. Então, se ela guardou R$7, eu posso desenhar uma cédula de R$5, né? E duas moedas de R$1, ok? Então, caprichem aí e bastante atenção. E para finalizar, vamos para a página 44. Página 44. Esta é a turma de Camila. Então, olha lá. Olha quantas pessoas eu tenho nessa turma. Conta aí com a professora. Isso, eu tenho 6 crianças. Então, eu tenho 6 alunos aí na turma da Camila. No último domingo, 1/3 dessas crianças foram juntas ao parque de diversões. Pinte as figuras das crianças que representam essa quantidade. Ah, mas quem que eu vou ter que pintar? Qualquer uma delas, mas primeiro a gente tem que descobrir quantas crianças que foram ao parque de diversões. E eu disse que foi 1/3. Então, eu vou ter que resolver 1/3 de quantas crianças? Qual é a minha quantidade? 6. E aí, vocês podem até montar aqui, ó, no cantinho aqui em cima, a fração de quantidade que a professora acabou de ensinar para vocês. Aí vocês vão montar lá, 1/3 de 6. Aí eu vou pegar a quantidade, que é 6, vou dividir pelo denominador, que é 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Aí eu pego o resultado, multiplico pelo numerador. 2 vezes 1, 2. Então, quantas crianças que foram ao parque de diversões no domingo? 2 crianças. Então, vocês vão escolher aí 2 crianças e vão pintar 2 crianças. Qualquer uma delas, tá? Aqui não está especificando quem é quem e quem foi. Só está querendo descobrir quantas crianças foram ao parque. Então, vocês vão escolher 2 crianças aí desse grupo e vão pintá-las, ok? A Ana repartiu uma torta em 5 pedaços iguais e comeu um desses pedaços. Que fração representa o pedaço da torta que ela comeu? Então, vamos lá. Quantos pedaços tem a torta? 5. Então, vai ficar lá no denominador o 5, porque é no denominador que representa a quantidade do inteiro, em quantas partes foram divididas o inteiro. E aqui está falando que ela repartiu a torta em 5 pedaços iguais. E o número de cima, que é o meu numerador, é a quantidade que nós utilizamos. E aqui está falando que ela comeu um desses pedaços. Então, é 1. Então, 1/5, que a gente lê, 1/5. Então, essa é a fração que representa esse pedaço que ela comeu, 1/5. O triângulo ao lado foi dividido em 4 partes iguais. Pinte a parte que representa 1/4. Então, o numerador indica a quantidade que nós iremos utilizar. Se é 1/4, eu vou pintar uma parte. Então, vocês podem escolher um triângulo aí, né? E pintar um triângulo. Qualquer um desses 4 triângulos que estão dentro da imagem do próprio triângulo maior. E agora, vamos lá.
Vitor e Janaína compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 dessas balas e Janaína comeu a metade da quantidade total de balas. Então, vamos lá. Vocês podem fazer a continha aí embaixo, do ladinho, tá? Em qualquer lugar da apostila não tem problema. Então, vocês vão fazer aí a conta da fração de quantidade. Então, primeiro eu preciso saber quanto que o Vitor comeu. E lá embaixo das balas está escrito assim: pinte de amarelo a quantidade de balas que Vitor comeu. E de azul a quantidade de balas que a Janaína comeu. Então, vamos prestar atenção aí nas cores. Então, vamos achar 1/5 de 10. Por quê, professora? Porque está falando que o Vitor comeu 1/5 dessas balas. E quantas balas eu tenho? 10. Então, vocês vão montar aí. 1/5 de 10. Então, eu pego a quantidade, que é 10, e divido pelo denominador, que é 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 1, que está lá no meu numerador, é igual a 2. Então, quantas balas o Vitor comeu? Ele comeu 2 balas. Então, vocês vão lá nas balas e vão pintar 2 balas de amarelo, porque a gente vai representar as balas que o Vitor comeu na cor amarela. É o que está sendo pedido aqui. E agora, professora, está falando que a Janaína, ela comeu a metade da quantidade total de balas. Então, vamos lá. Aqui tem fração? Não. Só está falando que ela comeu a metade da quantidade total. Qual é a quantidade total de balas? Lá no início do problema está falando. Eles compraram 10 balas. Então, essa é a minha quantidade total. Para mim achar a metade, lembra? Eu divido por 2, porque metade é sempre dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí vocês vão pintar 5 balas. Que cor? Azul, para representar a quantidade de balas que a Janaína comeu. Então, vocês vão pintar duas balas amarelas, que é a de Vitor, e 5 balas azuis, que é a da Janaína, ok? Terminou de pintar? Aí vocês vão me falar quantas balas sobraram. Presta atenção, se eu tinha 10 balas, 2 o Vitor comeu e 5 a Janaína, então já foram 7. Quantas sobraram? Sobraram 3 balas, isso mesmo. Vocês estão bem espertos. Então, façam com bastante atenção, pessoal, e qualquer dúvida, a professora está por aqui. É só mandar um alôzinho aí no grupo, que vocês estão recebendo, né, as aulinhas, que a professora vai atendê-los, ok? E agora, então, vamos para a nossa aula de ciências.